Boa noite, estamos aqui com o professor especialista Dimitri Marques. O senhor pode se apresentar e falar sobre sua trajetória profissional? Claro. Eu formei biomedicina, colei grau em 2012.1 e já colei grau habilitado em acupuntura e análises clínicas desde a grade curricular. Depois fiz a pós-graduação em acupuntura, fiz a pós-graduação em farmacologia clínica chinesa, que até hoje ainda não peguei o certificado. Então, habilitação desde a graduação em análises clínicas e acupuntura. Desde então, ensino acupuntura em graduação e pós-graduação, desde 2013, certo? Já ensinei nas graduações da Unirb. Um semestre eu tive a oportunidade de ensinar na graduação da Baiana, em substituição à professora Renata Roseguini, e hoje ensino 2 disciplinas relacionadas à habilitação em acupuntura na graduação da Unijorge. Entre as pós-graduações, dei aula no Incisa IMAN de Minas Gerais, na FAMAN, Faculdade Maria Milza de Cruz das Almas, Governador Mangabeira, na Univic de Vitória da Conquista e na Universalis, aqui em Salvador, Unidade de Brasília e Aracaju. Então, além disso, tenho o meu consultório de acupuntura, atendo, certo? Então, tem até uma atribuição de docente, tem a atribuição de acupunturista. Paralelamente a isso, eu atuei nesses anos na representação de classe, no conselho de classe, com o cargo de delegado titular daqui da seccional Bahia, do conselho, e também fundando e presidindo o sindicato que ainda está em processo de organização e consecução da carta sindical para poder operar conforme a legislação. Vocês têm dúvidas? Eu tenho uma habilitação recente, que é a habilitação em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, PICS. Quem não conhece, vai ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre, tá? E também a gente vai falar, aprofundar na habilitação em acupuntura. Análise clínica, gente, eu tenho habilitação, fiz estágio supervisionado na graduação, peguei as disciplinas, mas se me colocar uma lâmina de hematologia para ler, eu não saio do lugar. Não dá para confiar em mim, não. O diagnóstico não ocorre, tá? Não sei, não consigo trabalhar com análises, nunca trabalhei, nunca procurei emprego, nunca estagiei, enfim, a não ser estágio curricular mesmo. E eu fiz pensando em conseguir a carga horária, me dediquei o que eu pude, mas sem a excelência de quem deseja realmente atuar na área. Imagino que não vai ser o comportamento de vocês, não se moldem pelo que eu estou falando. Se tiver a oportunidade de pegar estágio em 2, 3 áreas, sejam excelentes nas 3, tá bom? Então, vou iniciar com a primeira pergunta. Quais foram suas maiores dificuldades no processo de formação? Durante a graduação, as dificuldades variavam, certo? Mas a maior dificuldade era basicamente a que todos vocês passam até hoje: o acúmulo de avaliações, seminários e trabalhos. Desde a aula presencial até a virtualizada, isso continua. Então, essa dinâmica no curso de biomedicina é extremamente corriqueira, certo? Qualquer graduação de biomedicina vai gerar um estresse para estudar para as provas, para realizar os trabalhos bem feitos e apresentar os seminários mais científicos possíveis, que é o perfil da Baiana, inclusive. Eu tive a oportunidade de avaliar a apresentação de seminários no semestre que trabalhei aí, e o nível e qualidade de seminários apresentados é muito alto, certo? Então, quanto mais alta a qualidade do trabalho, mais estressante produzir. Geralmente é assim para o estudante, certo? Então, é isso, gente. Aprender acaba sendo consequência desses desafios. Se não fosse difícil a prova, não fosse desafiador o trabalho, não fosse complexo elaborar com qualidade, ser avaliado com critério de cobrança e rigor pelos seminários, a gente não aprendia. No final do curso, a gente está pronto para entender sobre muitas áreas da profissão e não entrar em nenhuma pós-graduação da área como leigo. Eu posso dizer isso. Eu falei que não trabalho com análises clínicas, mas se eu resolver fazer uma pós em citopatologia, em hematologia, em microbiologia, nas áreas que são correlatas às análises clínicas, eu não vou
entrar como um total ignorante, não existe isso. A minha graduação me permitiu conhecer dessas áreas, ao menos um fundamental. Eu só vou aprofundar, a gente não esquece não, tá, gente? A gente esquece detalhes, mas a compreensão geral de como funciona e por quê, a gente consegue guardar na nossa mente, no nosso escopo de conhecimento técnico e científico, ainda que não sejamos especialistas na área. Deu para responder, Ana? Deu. Beleza. Vou para a terceira pergunta, então. Como o senhor pensou desenvolver suas capacidades no trabalho? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente sempre tem a insegurança na graduação de que o treinamento que nos é oferecido no estágio curricular e nas aulas práticas não seja o suficiente para termos excelência na oportunidade que nós tivermos de exercer a habilitação e a profissão. E o que eu vou dizer agora é a mais pura verdade. Não dá excelência mesmo. Dá um traquejo, dá uma facilidade para que, na medida em que você tem a oportunidade, seja treinado no cargo em que você for contratado e consiga transpor rapidamente aquela etapa de aprendizado e, de fato, entregar o serviço conforme o empregador deseja. Então, embora eu possa dizer hoje que eu fui o melhor aluno da minha turma na habilitação à acupuntura, porque era meu foco, eu lembro que eu tinha insegurança quando formei, habilitei e podia trabalhar. Os primeiros atendimentos foram inseguros. Eu precisei da supervisão de um acupunturista mais experiente durante um pequeno espaço de tempo, mas depois isso passou, certo? Então, conseguir as habilidades, as competências que nos são requisitadas no mercado de trabalho, diz respeito a aproveitar bem disciplinas, a parte teórica principalmente. A parte prática, gente, vocês vão ser treinados. Vai ter alguém para dizer, faça isso, agora faça isso, faça assim e faça assado. E se não tem a formação de base teórica para compreender o porquê daquilo tudo, você não vai conseguir desempenhar com a excelência que é necessária. Então, a competência se adquire na graduação, com o treinamento, mas, sobretudo, com o aproveitamento teórico. Acreditem nisso. Embora a prática pareça ser bem mais instigante e desperte bem mais interesse da maior parte dos alunos. Sem teoria, não dá para exercer com excelência área nenhuma. A prática, o treinamento vai garantir. A teoria e o conhecimento, que é a base da prática, depende de cada um na graduação, desde a graduação. Deu para responder, Ana? Beleza. Então, quais são as funções e demandas do senhor no conselho? O conselho de classe, gente, é uma estrutura regional. O CRBM2, ele tem a jurisdição sobre todos os estados da região Nordeste. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí, certo? Eu sou o delegado titular da seccional Salvador, que ainda representa a Bahia. Temos uma estrutura com profissionais concursados, uma agente administrativa e um agente de fiscalização contratadas pelo Conselho na estrutura específica da Bahia, em que eu atuo como delegado, que é uma representação social, política. Deixa eu dar um exemplo. Houve uma demanda, recentemente, de que um ofício do nosso jurídico do Conselho fosse protocolado na CESAB, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, com o objetivo de pleitear a inclusão do profissional biomédico imediata na campanha de vacinação. Quem foi lá protocolar, pessoalmente, fui eu. É uma atribuição que não cabe nem à agente administrativa, que tem uma função mais burocrática dentro da repartição, nem a agente de fiscalização, que tem a função de visitar os biomédicos e seus espaços de trabalho para poder verificar se está tudo nos conformes. Eu observo o funcionamento, converso, dialogo, discuto as situações que são pertinentes tanto com uma quanto com a outra. Eventualmente, representando as demandas internas junto à diretoria do Conselho Regional, que hoje é presidida pelo doutor Jair Ferreira. Ou seja, quem é a superior hierárquica imediata dessas contratadas do nosso Conselho aqui em Salvador? A gerente, doutora Letícia, lá de Recife. Mas, se elas tiverem uma demanda
particular daqui, primeiro, cabe a mim avaliar, saber junto à classe se a demanda realmente é pertinente, eu posso levar direto para o presidente do conselho. É uma função muito política, estratégica, e é um cargo de confiança e de nomeação do presidente. Ele me nomeou por confiar em mim, enquanto confiar, me mantém. Porque eu o represento. O que é delegado? É aquele para quem o presidente da autarquia delega funções na sua ausência. Deixa eu dar um exemplo. Uma instituição precisa do conselho representado no evento. Primeira opção, presidente. O presidente não pode. Ele vai sugerir. Então, veja algum outro conselheiro. Os conselheiros são, se não me engano, 10 ou 12. Às vezes, pode não ser interessante para o evento um conselheiro que não entenda a realidade da Bahia, que não esteja aqui presente. Nesse caso, o delegado da seccional é a pessoa mais indicada para poder participar e representar o conselho em nome do seu presidente no evento em questão. Certo? Então, existe uma particularidade relativa vamos dizer assim, a compreensão, a discussão e ordenamento de estratégia de fiscalização. Confesso que poucos delegados se ocupam nessa tarefa hoje, porque a fiscalização funciona muito bem a partir de uma organização central desde Recife, com a fiscal, que é a chefe de todos, chamada Rebeca Cantinha. Então, ela organiza, ordena e direciona o que os agentes de fiscalização têm a fazer como diligência em todos os estados. Essa função era dos delegados antes de Rebeca alçar essa posição central de chefia dos demais agentes, certo? Hoje, eu discuto. Rebeca eventualmente liga para mim e pergunta, olha, está acontecendo isso, Dimito, uma situação assim, 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 na Bahia, visite o perfil tal, tem uma irregularidade assim, 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 o que é que você acha? Eu coloco minha opinião. Eu acho que tem que fazer mesmo, vamos fazer essa visita. Eventualmente, Rebeca precisa de uma opinião, de uma sugestão, só quando existe alguma particularidade que a compreensão direta da dinâmica local gera um diferencial. Fora isso, é muito protocolar. O trabalho do conselho, ele é muito, como diria um programa antigo de TV, cara crachá. É conferir se as regras estão sendo seguidas. Há uma pauta a seguir, há uma elaboração de planejamento com brevidade, há metas a seguir, tal semana, tal mês, vai se visitar tantos laboratórios, tantos biomédicos, tantas clínicas de estética e assim por diante. Eventualmente acontece uma coisa que o delegado é demandado para poder gerar uma compreensão melhor da dinâmica específica. Tá? Então, neste momento, o delegado não tem mais a atribuição de gerenciador geral local, como já teve no início da implantação das seccionais. Bahia, Fortaleza, entre outras. Hoje, é um papel mais político, é um papel mais estratégico, no sentido de mobilizar a classe para os interesses do conselho, informando, comunicando, trazendo esclarecimento a respeito das atribuições do conselho e suas funções diretas e indiretas, tá? Você não aponta também. Às vezes, o biomédico precisa de uma questão relacionada ao jurídico. Muito bem. Ele é recomendado pela agente administrativa a mandar um e-mail para o jurídico. O e-mail, às vezes, é uma coisa meio impessoal, meio fria. O que é que ele faz? Conversa comigo, aí eu já vou antecipar a conversa, explicar a situação para o jurídico no nível de maior empatia, e aquela demanda tende a ser mais rapidamente organizada de acordo com as necessidades. Ok? Próxima pergunta. Qual foi o momento mais desafiador para o senhor no conselho? Gente, o momento mais desafiador, ainda hoje, é a minha participação, também por nomeação e confiança da presidente da comissão, na comissão de ética do conselho, tá? Na comissão de ética, eu atuo como relator em muitos casos desde 2018. E é uma atribuição desafiadora em dois sentidos. Primeiro, o relator tem que elaborar as peças jurídicas dos autos do processo. Tem que interpretar toda aquela gama de informação que é trazida pela denúncia, pela fiscalização, enfim, e gerar a tipificação, eventualmente, dos atos infracionais e também sugerir penas
para os biomédicos, que variam entre advertência, passando por suspensão, repreensão, até a cassação do registro profissional. Então, ninguém quer punir ou ser responsável por uma medida de sanção a um par, a um colega de classe. Mas, eventualmente, é necessário. Se não houver quem faça isso, o código de ética não é cumprido e o caos reina no exercício profissional. É preciso que alguém tenha esta função de ter um traquejo na linguagem jurídica, um acompanhamento direto do jurídico e saiba construir essas peças de cunho processual mesmo. São relatórios que eu faço, primeiro, para recomendar a abertura ou não de processos éticos e deontológicos, segundo, para recomendar penalidade ou penalização ou não dos casos que foram investigados, certo? Então, ainda é o mais desafiador isso. Mas lembrando, que ser delegado é uma coisa, ser membro da comissão de ética é outra. Uma coisa não depende da outra, certo? São funções diferentes. Ser membro da comissão de ética é uma coisa que eu considero extremamente desafiadora, segundo o que eu te expliquei para vocês agora, tá? Certo. Então, para o senhor, quais os maiores desafios para a classe biomédica? Gente, os desafios, a maioria deles, os mais urgentes, já estão sendo transpostos e já foram, né? Eu me formei numa época, há 10 anos atrás, em que a instituição da biomedicina, a representação geral era muito incipiente. A gente precisava fundar um sindicato, a gente precisava trazer uma seccional, a gente precisava construir pontes com o Conselho Regional em Recife. Hoje nós temos 2 biomédicos, um de Feira de Santana e um de Salvador, como membros titulares do Conselho, na chapa principal, que é dirigente do Conselho Regional em Recife. Nós temos a seccional com estrutura, temos profissionais que são concursados trabalhando aqui, temos um sindicato que está fundado, ainda precisando de organização conforme as necessidades burocráticas, com suas dificuldades, mas existe, certo? Não existir fundado zero implica muito mais dificuldades, sempre assim. Então, na minha época, a gente tinha muito pouco espaço. Estava começando os cursos de pós-graduação que ofereciam cursos exclusivos para biomédico. Deixa eu dar um exemplo. Nós não temos, gente, uma especialidade que seja exclusiva. Como assim? Nós não temos aquela habilitação que é só nossa e nenhum outro profissional compete por aquele espaço. Todas as nossas habilitações e especialidades, elas são compartilhadas com outras profissões. Certo? Sendo assim, as nossas pós-graduações e especializações geralmente também têm como público-alvo, além de biomédico, algum outro profissional. No momento em que teve pós-graduação só para biomédico, ninguém mais, nenhuma outra profissão poderia se inscrever, se matricular, foi uma razão de orgulho muito grande. Isso foi em 2012 ainda, 2013, se não me engano. Hoje em dia, isso é óbvio. Hoje em dia, existe uma série de cursos de pós-graduação que são oferecidos exclusivamente para biomédico. Mas na minha época, isso era um diferencial. Meu Deus, finalmente um curso de pós-graduação que nos legitima a esse ponto e nos dá a exclusividade do acesso. Biomedicina estética já começou com isso. Mas temos também circulação extracorpórea, certo? Que é uma habilitação que a pós-graduação é basicamente exclusiva nossa. Tem uma outra habilitação que eu esqueci o nome, gente, aquela que fala sobre monitoramento cerebral durante cirurgia, também algo basicamente específico da nossa área. Certo, na estética, outras profissões também acabaram abraçando a causa e dividindo os espaços conosco. Mas você vê uma pós-graduação hoje em estética avançada, de 30 estudantes, 25 ainda são biomédicos, gente. O nível de inserção do biomédico na estética avançada é muito maior do que na odontologia, do que na farmácia, do que na enfermagem, que foram outras profissões que abraçaram a causa. Mas a área ainda tem muito a cara da biomedicina, ainda é uma coisa que, por sermos os pioneiros, ainda puxamos, ainda capitaneamos no movimento, certo? Tanto no ensino quanto na prática. Respondido? Respondida. Como é elaborado um diagnóstico médico para tratamento por acupuntura? Vamos lá.
Diagnóstico médico é o diagnóstico nosológico baseado na Classificação Internacional de Doenças, a CID, vocês já ouviram falar. Então, cada patologia diagnosticada pelos médicos entra na classificação com um número. CID 70.3, doença tal. O diagnóstico na medicina chinesa não é baseado na Classificação Internacional de Doenças. Geralmente, o paciente já chega com a série de diagnósticos. Ele chega para a gente com gastrite, com depressão, com síndrome do colo irritável, com taquicardia diagnosticada. Nada disso cabe a nós diagnosticar. Na medicina chinesa, diagnosticamos padrões e síndromes. Claro, que é que nós vamos usar para poder diagnosticar? Sintoma, sinal, propedêutica. Semiologia é o estudo dos sinais e sintomas das doenças. Propedêutica é o estudo dos achados complementares que consubstanciam a análise dos sinais e sintomas. Palpação, inspeção, olfação, ausculta, tudo isso nós usamos. A diferença é que, no final das contas, nosso diagnóstico não vai ser gastrite, vai ser fogo no estômago, ou deficiência do estômago, ou estagnação no tio do estômago. É uma linguagem que remete à compreensão da saúde segundo a tradição da medicina chinesa, e não a compreensão da medicina ocidental, que é baseada na bioquímica, na biofísica, na patologia e na citologia, né? Beleza? Compreendi. Maravilha. Gostaria de agradecer ao senhor, a sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo com o objetivo de contribuir para o nosso trabalho de exercício. Certo. Se precisar de mais alguma coisa, algum acréscimo, marca comigo que a gente complementa, tá bom? Tá bom. Beijo pra vocês. Muito obrigada, Dimitri. Amanda, Ana Lopes e Ana Carolina Barreto. São vocês três, né? Sucesso para vocês. Que vocês possam desempenhar com brilhantismo máximo as atribuições de vocês. Eu sei que está triste para todo mundo, aulas virtualizadas, mas com certeza vocês vão retomar as atividades presenciais, vai ser muito mais gostoso e vai se valorizar muito mais a oportunidade. Vocês estão num curso de excelência, que eu tive a oportunidade de ensinar, e é sensacional. Um beijo para Geraldo, para Gabriel, para Renata Roseguini, para Tanira, para Indira, para Ticiane, amigos queridos que eu tenho aí, tá bom? Beijo, gente! Obrigada, beijo. Obrigada, tchau.